colocou e se disponibilizou como canal da tua palavra. Utiliza ele nesta noite, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem trouxe a escritura, por gentileza, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 52. Enquanto você localiza o texto, eu quero externar minha gratidão a Deus por esta tão honrosa oportunidade de poder estar aqui pela primeira vez, para juntos servirmos ao Senhor. E na oportunidade de hoje, na exposição de sua bendita e poderosa palavra, que Deus abençoe de uma forma muito especial a vida do querido pastor presidente desta igreja, o pastor Aaron. Eu louvo a Deus pela vida do senhor, eu o acompanho nas redes sociais e sou muito edificado pelas mensagens e pelas reflexões devocionais que o Senhor sempre está postando. Que Deus abençoe seu ministério de uma forma muito especial e continue prosperando sua gestão aqui nesta obra tão linda e esplêndida para a glória de Deus. Deus abençoe o meu querido amigo, pastor Maia, que nos fez o convite desde o ano passado. Estivemos pregando ali em Santo Antônio do Descoberto, lá na igreja do querido pastor Alencar, e aprove a Deus eu conhecer este nobre servo do Senhor. E ele foi com minha cara, e eu fui também com a cara dele. E ele me fez o convite, e eu me senti muito privilegiado. E Deus recompense o Senhor de uma forma muito especial. Muito obrigado pela oportunidade. Estou acompanhado da minha esposa. Levanta a mãozinha aí. Aí, isso. E meus 3 filhos. Diga glória a Deus, irmão. Eu costumo dizer que lá em casa nós temos dó de muita coisa. A gente só não tem dó de fazer menino. A gente faz menino para a glória de Deus. Então tem o Ismael de 10 anos, tem a Isabelle de 6 anos e tem o Isaac de 4 anos. E louvado seja Deus, minha família é uma bênção e é o maior presente que o Senhor me deu. Queridos, todos encontraram o texto? Está escrito: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Podeis assentar, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de vocês. O capítulo 2 do registro de Lucas revela para nós, de forma clara e evidente, a respeito de um período da vida de Jesus em que os demais evangelistas se privam de falar. Talvez devido ao fato de Lucas haver feito uma pesquisa, entrevistando pessoas, conversando com seguidores próximos de Jesus, com pessoas que conviveram com Jesus, Lucas obteve algumas informações, dentre as quais está tudo o que ele fala no capítulo de número 2, versículo de número 41 ao versículo de número 52, expressando para nós aquilo que é oculto ao nosso conhecimento. De que maneira Jesus viveu durante a sua infância, ou até os 30 anos de idade, quando iniciou o seu ministério terreno. Aprove a Deus que nós ficássemos apenas com uma partícula de tudo aquilo que Jesus viveu durante sua infância. À luz do que Lucas diz no capítulo de número 2, podemos perceber que Jesus teve um desenvolvimento normal, comum, como qualquer outra pessoa. Diferente de Adão, Jesus não foi feito pronto. Jesus não foi feito grande.
ele foi gerado no ventre de uma mulher. Passou os 9 meses gestacionais, nasceu, foi posto em uma manjedoura, cresceu como uma criança comum e normal. Quando falamos de crescimento normal e desenvolvimento normal, estamos falando de sua plena humanidade, porque sabemos também que Cristo também é plenamente Deus. Deus não cresce, Deus é. A divindade que habita juntamente com o corpo físico, ela é preexistente, eterna, com seus atributos e poder. Jesus, quando encarnou-se, não deixou de ser Deus. E quando foi assunto aos céus, não deixou de ser homem. Jesus é plenamente homem e plenamente Deus. Mas como homem, Jesus se desenvolveu, cresceu de forma física e mental. É o que se espera, que todo ser humano desfrute de um crescimento físico, a estatura corporal e de um desenvolvimento mental. Conforme crescemos, o nosso intelecto, os nossos sentidos, eles são sobremaneira aguçados. Foi muito importante Lucas ter descrito esta etapa da vida de Jesus. Isto porque, para todos nós, fica a seguinte lição, de que nós precisamos crescer, nós precisamos desenvolver de forma harmoniosa, nós precisamos chegar ao que disse Paulo, a estatura de varão perfeito, de maneira, queridos irmãos, que é necessário nós termos um desenvolvimento físico, um desenvolvimento mental e um desenvolvimento espiritual. Jesus então cresceu em todas as esferas da vida. Mas o que me chama a atenção, sobretudo no versículo de número 52, é que Lucas diz que Jesus cresceu de 2 maneiras. Ele cresceu diante de Deus e ele cresceu diante dos homens. Ele cresce em graça diante de Deus e ele cresce em graça diante dos homens. Isto fala de 2 aspectos do crescimento. Fala-nos da horizontalidade do crescimento e fala-nos da verticalidade do crescimento. De maneira que diante dos homens nós crescemos de forma horizontal e diante de Deus nós crescemos de forma vertical. Jesus passou por todo este processo e para nós fica a proposta que precisamos passar também. Precisamos crescer de forma horizontal e precisamos sobretudo crescer de forma vertical. Precisamos crescer diante dos homens, diante da sociedade, diante de todo o contexto que nós estamos inseridos, mas também precisamos crescer diante de Deus, porque, queridos irmãos, se nós não nos desenvolvermos bem diante de Deus, dificilmente iremos ter uma boa desenvoltura diante dos homens. Existem pessoas que são bem-sucedidas aqui na terra, mas são pessoas fracassadas diante de Deus. Cresceram na horizontalidade da vida, mas não cresceram na verticalidade da vida. A proposta de Deus para nós nesta noite é que não é proibido você crescer diante dos homens, mas não esqueça que você precisa crescer diante de Deus. Você precisa crescer diante de Deus para que você cresça em graça diante dos homens.
porque Deus nos dá o seu favor para que nós possamos nos destacar diante de uma sociedade caída, diante de uma sociedade distante de Deus, diante de uma sociedade que não quer Deus. O convite do Evangelho para nós é crescimento, desenvoltura, postura de homem. E à luz desse texto, eu gostaria de extrair para nós algumas lições. Dentro dessa medida, na horizontalidade e na verticalidade, diante de Deus e diante dos homens. Em primeiro lugar, para crescermos diante de Deus e diante dos homens, nós precisamos aprender com Jesus sobre a responsabilidade congregacional. Observe que, ao registrar este fato, Lucas mostra para nós que Jesus estava no templo. Estava no templo porque os seus pais eram pessoas piedosas, eram pessoas que cumpriam os ritos, as cerimônias, participavam das festas, sobretudo a festa de Páscoa, que era a festa mais importante para os judeus. E eles visitavam o templo, subiam como peregrinos para ofertarem um culto a Deus em gratidão pelo livramento, pela libertação, pela possibilidade de servir diante de um Deus vivo e poderoso. Não somente isso, o reflexo de Jesus no templo é resultado de toda uma vida. Desde pequeno até os 12 anos de idade, Jesus e sua família eram assíduos frequentadores da sinagoga. Eles participavam aos sábados da celebração na sinagoga. Eles estavam acostumados com o ambiente congregacional. É por isso que quando eles voltam ansiosos, desesperados, preocupados, porque perderam o menino, eles encontram o menino no templo. Jesus está dando uma lição para nós a respeito da importância de nos congregarmos, a respeito da importância de estarmos no templo. Como bem disse o escritor, nós não podemos deixar de congregar, como é costume de algumas pessoas, pois é no ambiente congregacional que nós aprendemos muitas coisas. Os ambientes que nós frequentamos revelam muito a respeito do nosso crescimento e maturidade. Queridos irmãos, uma pessoa pequena é uma pessoa que não congrega, é uma pessoa que não tem a responsabilidade de ofertar um culto em unidade, em celebração, congregando-se com os santos de Deus. Pessoas que neste presente século que nós estamos vivendo, já abandonaram o bom hábito e costume de congregar. As pessoas estão deixando a igreja por qualquer motivo. Onde você está? Eu estou em casa. Porque você não vai para a igreja? Eu não vou mais para a igreja porque eu não congrego. Atrofiou, retardou o crescimento. Olha, se nós estamos aqui numa desenvoltura significativa diante dos homens e diante de Deus, isto nós devemos ao período de tempo em que nos reunimos na congregação para ouvirmos a pregação da palavra, para bendizermos a Deus em gratidão por todos os seus benefícios. Nós desenvolvemos enquanto congregamos. Mas eu preciso dizer algumas coisas aqui. Primeiro, se você não congrega, você é pequeno. Se você não participa da escola bíblica dominical, você é pequeno. Se você não participa das reuniões de oração, você é pequeno. Se você é o tipo de pessoa que não tem estes hábitos, você é uma pessoa pequena.
Mas se você é o tipo de pessoa que congrega, você está crescendo. Se você é o tipo de pessoa que é um aluno assíduo da escola bíblica dominical, você está crescendo. Se você participa das reuniões de oração, você está crescendo em espiritualidade e em piedade diante de Deus e diante dos homens. Nós não podemos abandonar o bom e velho hábito de congregar. Estes ambientes, queridos irmãos, são essenciais para o nosso crescimento. É por isso que vivemos em uma geração que falta-nos uma característica. O que tem faltado para esta geração? Tem faltado piedade. Tem faltado uma vida de temor a Deus. As pessoas vivem como quer. Eu já ouvi crentes dizendo assim: se eu não gostar desta igreja, se alguma coisa for falada que não me agrade, eu mudo de ministério. Afinal de contas, em cada esquina tem uma igreja. As pessoas perderam o temor, perderam a responsabilidade, perderam o bom costume que Deus plantou para a sua igreja no passar dos séculos. Mas o Espírito de Deus nos trouxe aqui nesta noite. Se você quer crescer diante de Deus, se você quer crescer diante dos homens, responsabilidade congregacional. Não abandone a congregação, não abandone a igreja, porque aqui na igreja nós reunimos em torno do nome daquele que subiu no alto do madeiro para pagar o preço dos nossos pecados. Jesus estava habituado com a responsabilidade congregacional. Mas em segundo lugar, para crescermos diante de Deus e diante dos homens, nós precisamos conhecer as Escrituras. Observe o que diz o versículo 46 e 47. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Jesus está entre os doutores. Você sabe que no período da Páscoa, a população de Jerusalém triplicava. Os doutores, mestres da lei, profundos conhecedores das Escrituras, se reuniam após as celebrações para discutir assuntos bíblicos e teológicos. Você sabe qual era a principal pauta da discussão dos doutores, dos mestres de Israel? Era a respeito da vinda gloriosa do Messias. Era um assunto tratado. Imagine você que os doutores estivessem conversando a respeito do advento do Messias, do remidor, do libertador, daquele que daria independência a Israel, daquele que livraria Israel do jugo, da sobrecarga, dos impostos abusivos. Essa era a perspectiva messiânica. Imagina Jesus com 12 anos, sentado entre os doutores, ouvindo suas discussões teológicas. E de repente Jesus, que como todo menino judeu, Deuteronômio ensina os pais a terem a responsabilidade de ensinarem os seus filhos sobre o conhecimento da lei de Deus. Imagina José abrindo as Escrituras e Jesus, na sua plena humanidade, se submetendo aos ensinamentos bíblicos e teológicos do carpinteiro de Nazaré. Imagine José ensinando para Jesus a respeito do filactérios. Imagine José ensinando para Jesus: filho, toda vez que você entrar dentro de casa, aqui no umbral da porta tem uma porção da lei de Deus.
Estenda a sua mão e toque na lei. Jesus tocou. Jesus teve contato. Jesus conhecia a Torá. Jesus conhecia os livros escritos, históricos, poéticos, proféticos. Jesus estava familiarizado com a palavra de Deus. E no templo, uma criança de 12 anos interroga, ouve e discute questões teológicas com homens sábios, cultos e entendidos da palavra de Deus. Fica claro? Quando lemos Lucas capítulo de número 24, versículo de número 27. Os dois discípulos no caminho de Emaús, você conhece a história. Frustrados, porque aquela velha perspectiva messiânica não foi cumprida. Eles estavam esperando que o Messias trouxesse um reino político, libertasse o povo do jugo de Roma. A proposta de Jesus foi inversa. Jesus não veio libertá-los do jugo de Roma. Jesus veio libertá-los do jugo do pecado. Jesus não veio trazer um reino humano. Jesus veio trazer e implantar o reino de Deus. Um reino espiritual que Ele disse está dentro de vocês. Eles ficaram frustrados, porque na sexta-feira, aquele que para eles era figura messiânica foi crucificado e morto pelos seus algozes. Então vamos voltar para Emaús, para a nossa vida paupérrima. Afinal de contas, não se ergueu um trono, se ergueu uma cruz. E cruz é coisa frustrante. E quando eles voltam, Jesus aparece e a frustração é tão grande que era como se tivessem escamas nos seus olhos e eles não conseguem ver e entender e perceber que era Jesus. Jesus se aproxima e você conhece o texto. Sobre o que arrazoais? Ora, tu não sabes das últimas notícias? E eles discutem. Jesus de repente os repreende: ó nécios, não sabeis o que a Escritura diz, que o Messias devia padecer? E em Lucas capítulo 24, versículo 27 diz o texto: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Jesus era um profundo conhecedor da palavra de Deus. Vivemos em uma época de aversão ao conhecimento bíblico e teológico. Algumas pessoas não gostam de ouvir exposições bíblicas. É por isso que no nosso país cresce o número de falsos profetas. E as igrejas dos falsos profetas hiperlotam. 5 reuniões no domingo. Quando você assiste o culto, nem a Bíblia se abre. Não há exposição bíblica. Não há pregação do Evangelho. Há supostas revelações. Revelações de endereço, de CPF, de nome de parente que está vivo e que morreu. E eu vim aqui nesta noite dizer para você que o nosso compromisso não é com estas coisas. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Se nós quisermos crescer diante de Deus e diante dos homens, isto só é possível pela palavra. Isto só é possível pelas Escrituras. Se nós tivermos púlpitos de Bíblias abertas e de exposição da palavra, a igreja cresce, as pessoas progridem, as pessoas avançam, porque a palavra de Deus produz um crescimento sadio e verdadeiro na igreja. Se a Bíblia não te fizer crescer, nada mais te fará crescer. Homens que são contra o conhecimento bíblico são homens que não cresceram em intimidade com as Escrituras.
Deixa eu lhe perguntar. Qual é a sua intimidade com a Bíblia, querido? Deixa eu melhorar a pergunta. Com que frequência você lê a Bíblia? Ah, irmão Gabriel, é porque são muitos deveres, muitas tarefas. E às vezes eu vou ler a Bíblia no fim do dia e eu estou morrendo de sono e nem leio, durmo. Esses dias eu fui pregar em uma igreja e o Uber era crente. Aí ele disse assim para mim: rapaz, você acredita que toda noite eu leio a Bíblia? Aí eu disse: que maravilha, louvado seja Deus. Aí ele disse: só que tem um porém. Quando dá 1, 2, 3 versículos, eu durmo do nada, apago. Eu só não falei essa verdade que eu vou falar agora para ele, que eu fiquei com medo dele me deixar no meio do caminho. Eu ia dizer assim para ele: querido, quem foi que disse para você que a Bíblia é sonífero? Sabe qual está sendo o seu problema? É que o resto do seu dia, os últimos segundos do seu dia, que você está exausto, cansado, fadigado, aí você quer dar uma de piedoso, aí diz assim: eu vou dar uma lida na Bíblia, aí não aguenta ler a Bíblia, não suporta ler a Bíblia, porque Bíblia não se lê nos últimos momentos do dia. Quando você acorda, você tem que abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, porque a Bíblia é alimento para a sua alma. É por isso que você está atrofiado, é por isso que você não cresceu, é por isso que você é imaturo, é porque você não lê a Bíblia, é porque você não tem contato com as Escrituras. Abra a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, e o Espírito de Deus te fará crescer para a glória do nome do Senhor. Queridos irmãos, o que foi a reforma protestante para nós? Se é que ainda somos protestantes. A reforma protestante foi o retorno ao bem mais precioso da igreja, as Escrituras. E um dos 5 pilares da reforma protestante era só a Escritura, somente a Escritura, somente a Bíblia, a palavra de Deus. Quando a cúpula do poder religioso pegou Lutero e levaram ele para a dieta, e não era dieta para ficar fitness, era dieta de retratação. Colocaram Lutero e disseram assim: se retrate. E o monge, convicto da verdade das Escrituras, olhou para aqueles homens e disse: ao menos que vocês me convençam pelas Escrituras de que eu estou errado, eu não farei retratação alguma. Sabe por quê? Porque a minha mente está cativa à palavra de Deus. Queremos crescer sem Bíblia? Não funciona. Queremos desenvolver um ministério sem Bíblia? Não funciona. Vai ser um obreiro raquítico, vai ser um obreirozinho que não dá nem para tampar buraco, porque obreiro bom é obreiro de Bíblia na mão, é obreiro que conhece as Escrituras. Nós precisamos saber da prova da nossa fé, e só saberemos da prova da nossa fé se tivermos contato com a palavra de Deus. Que tipo de crente é você, irmão, que o testemunha de Jeová te evangeliza? Não, quem abre a Bíblia para o crente é o testemunho de Jeová, não é o crente que abre a Bíblia para o testemunho de Jeová. Quantos louvores você tem decorado? Ah, dos meus compositores e cantores favoritos, vários. Quantos versículos você tem decorado? O quanto a sua mente está robustecida da palavra de Deus? Ah, eu lembro de um pregador. Qual? Salmo 23.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está faltando muita coisa. Está faltando você ler a Bíblia. Está faltando você amar a Bíblia. Está faltando você dizer e entender que este livro é a palavra de Deus inerrante, infalível e inspirada. Jesus está discutindo com doutores. Jesus tinha conhecimento profundo da palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, para crescer diante de Deus e diante dos homens, nós precisamos de uma terceira característica. Precisamos de convicção da nossa missão. Maria e José encontram Jesus. Verso 48. E quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Verso 49. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Você sabe o que é isso? Isso é convicção de sua missão. Jesus sabia para que veio, irmão. Jesus não se encarnou iludido. A divindade coaduna entre si os seus projetos redentivos. De maneira que não há nada que o Pai saiba, que o Filho não saiba, que o Espírito não saiba. Porque a Trindade é a unidade na diversidade. São três pessoas distintas, mas coiguais, coeternas, consubstanciais, em poder, em glória, em atributos. É por isso que, escrevendo aos Colossenses, Paulo disse que em Cristo habita a plenitude da divindade. Ele sabia para que veio. E existem homens nos nossos dias que não sabem a sua missão. Existem homens que estão tão perdidos no tempo, e eu já escutei alguns dizerem assim, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei qual é a minha missão. Quanto tempo você tem na igreja? 10, 15, 20. E você não sabe qual é a sua missão. E você não sabe qual é o seu chamado. Para crescermos diante de Deus e diante dos homens, precisamos saber qual é a nossa missão. E eu preciso lhe dizer nesta noite, dentre tantas características que poderíamos destacar, pelo menos uma delas, a respeito do seu chamado, a respeito de sua missão. O seu chamado, em primeiro lugar, é ser homem. Você precisa ser homem. E eu estou falando de homem, irmão, com H bem maiúsculozão, assim grandão. Qual é a sua missão? A sua missão é glorificar a Deus. É porque o nosso problema é que a gente fica assim, não, é porque eu não prego, é porque eu não canto, é porque eu não sou pastor, é porque, então qual é a missão? A sua missão é ser homem, querido. A sua missão é honrar a Deus com a tua masculinidade. A sua missão é que glorifique a Deus em teu corpo, é que glorifiques a Deus em teu caráter, é que glorifiques a Deus em tua hombridade. Isto é crescer diante de Deus e diante dos homens. Davi, em 1 Reis, capítulo 2, verso 1 e 2, está escrito: E aproximaram-se os dias da morte de Davi,
E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Sabe o que Davi estava dizendo? Caminho de toda a terra aqui é o caminho da sepultura. Davi estava dizendo assim: eu vou morrer. E qual o conselho Davi no leito de morte dá para o seu filho Salomão? Esforça-te, pois, e ser homem. Olhe para mim aqui, você é pai? Você é pai? Um dia, tu só vai poder dizer para o teu filho: menino, seja homem, se você for homem. Porque se você é um moleque, se você é um canalha, se você é um cara de pau, que tipo de base, de condição você tem para olhar nos olhos do teu filho e dizer assim: seja homem, se você não é homem? Como é que você vai dizer para o seu filho: trate bem sua namorada, sua noiva ou sua esposa, se você não trata bem sua esposa? Se você não é homem dentro de sua casa? Se o macharão que você acha ser é subjugar a tua esposa, é colocar o dedo na face dela, porque é mulher, mas na face de outro homem, tu não tem coragem de colocar o dedo. Sabe por quê? Porque tu não és homem. Tu precisa ser homem. Tu precisa ter um encontro com Jesus. Jesus, enquanto menino, ensina para muitos adultos e homens a ser um homem de vergonha, a ser um homem de caráter, a entender sua missão. Sua missão é ser um bom pai, querido. Sua missão é ser um bom marido. Talvez você nunca seja um pregador, um pastor, um cantor, um ministro, tudo que envolve ministério. Talvez você nunca seja nada disso. E pelo fato de você não ser, você não vai glorificar a Deus. Sim, você vai. Você vai crescer dentro da sua casa. Sua esposa vai olhar assim e vai dizer: que homem. Seus filhos vão olhar para você e talvez seja o melhor elogio que um homem, pai de família, pode receber. O filho olhar para o pai e dizer assim: meu pai é o meu exemplo. Já percebeu que alguns dos nossos filhos: o que você quer ser? Eu quero ser o Batman, eu quero ser o Superman, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, você não quer ser igual ao seu pai? Deus me livre. Você lembra daquela história que um pastor contou assim? Ele disse que tinha um obreiro na igreja dele. O camarada era um cão, um demônio dentro de casa. Batia na mulher, batia nos meninos, xingava. Era o Satanás de aça dentro de casa. Aí chegava na igreja, era um gigante. Bracinho da esposa, os menininhos aqui, tudo do lado dos bichinhos. Fazia a fileirinha, entrava na igreja, sentava. E o camarada era fervoroso, era aquela coisa toda. E chorava, e era um doce. E beijava a esposa, e beijava os meninos. Aí terminou o culto, o menino mais velho chegou para o pastor e disse assim: pastor, o senhor se importa se a gente morar aqui na igreja? Aí o pastor disse assim: mas por quê? Ele disse: não, é porque aqui na igreja meu pai é uma bênção. É porque aqui na igreja meu pai beija a gente, em casa ele dá taca na gente. Aqui na igreja meu pai trata bem a minha mãe, mas em casa ele bate na minha mãe. Você precisa aprender a ser homem. Se você tem tais práticas, você na verdade merece uma cadeia. Mas tu precisa aprender a ser homem. E nestes cultos o Espírito de Deus vai tratar teu caráter. Porque esta é a tua missão. É ser um homem. Quer crescer diante de Deus, quer crescer diante dos homens, seja homem. Jesus sabia a sua missão. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim dar a minha vida em resgate de muitos.
É obviamente que os pais não me entenderam, é por isso que... Só que eu acho interessante que Maria não entendia o que Jesus dizia. A profundidade era grande. 12 anos se passaram desde o anúncio de Gabriel. Maria já está com outra perspectiva. É meu primogênito, é o xodó do papai. Esse menino aqui é obra e graça do Espírito Santo. Mas esqueceu da missão. Quando ele foi apresentado no templo, Simeão pegou ele. Oh, glória ao nome de Jesus. E disse: agora, Senhor, o Senhor já pode levar seu servo, porque os meus olhos viram a salvação de Israel. Simeão segurou em suas mãos o Redentor. Simeão segurou em suas mãos o Remidor. Simeão segurou em suas mãos o Messias. Simeão segurou em suas mãos o Salvador da humanidade. Simeão segurou em suas mãos o herdeiro de Deus. Simeão segurou em suas mãos o unigênito do Pai. Simeão segurou em suas mãos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria esqueceu, porque nós somos fracos de memória. Só que a Escritura diz assim, ó: ela guardava todas estas coisas no seu coração. Mas em quarto lugar, para crescer diante de Deus e diante dos homens, nós precisamos honrar nossa família. Olha o que diz aí o versículo de número 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Isso é interessante. Jesus sabia de sua missão. Jesus era Deus encarnado. Mas a Escritura diz que Jesus se sujeitou aos cuidados de José e Maria, mesmo sendo Deus, mesmo sabendo de sua missão, mesmo sabendo que inclusive Maria e José, para serem salvos, necessitavam da obra redentora que ele iria fazer na cruz do Calvário. Porém, mesmo assim, o texto diz: e era-lhe sujeito. A divindade não lhe limitou a respeitar a paternidade de José e a maternidade de Maria. O que é isso? É honrar a família. E deixa eu lhe dizer uma coisa: não use o seu compromisso com a obra de Deus para justificar a sua negligência em relação à sua família. O que tem de irmãos perdendo a família por causa da igreja, e ainda cita texto errado, né? Não, mas minha esposa me largou, levou os meninos, mas Jesus disse assim, que quem não perder por causa dele, que conversa é essa, rapaz? Quem foi que disse isso? Olhe para mim aqui. Quem foi que disse que Jesus quer competir a tua presença, a tua pessoa com a tua esposa? Quem foi que disse para você? Quem foi que disse que Jesus quer competir com seus filhos? Para ver quem é que tem mais tempo com o papai? Você precisa honrar a sua família. Você não pode negligenciar a sua família. Paulo escrevendo disse que aquele que não cuida dos céus é pior do que o infiel e negou a fé. Se tu é um negligente com tua esposa, com teus filhos, tu nem crente é, irmão. Você precisa crescer diante de Deus, diante dos homens, diante de tua mulher e dos teus filhos. O filho chega para o pai, aí diz assim: pai, vamos brincar? Eu tenho 3 meninos, eu sei o que é isso.
Vamos brincar? Aí o pai diz, menino, que conversa de brincar. Vamos orar. O menino chega para o pai. Quem tem filho sabe. Pai, vamos no shopping. Vamos passear. Não, menino, vamos para a igreja. É dia de ir para a igreja. O filho chega para o pai e diz assim, pai, vamos comer uma pizza, hoje é sábado. Já fica a dica, viu? Hoje é sábado, vamos comer uma pizza. Aí o pai diz, que conversa, menino, hoje é dia de jejum, vamos jejuar. Aí os filhos crescem, escute. Teus filhos vão crescer, querido. Teu filho um dia vai ser tão homem quanto você, talvez melhor, né? Vai ter barba, vai ser grandão assim, igual você. E se você não pegar um carrinho, pastor Maia, e brincar com esse menino. Se você não pegar a sua filhinha e tratar ela como uma princesa. Se você não tiver prazer em ter momentos, em criar memórias com os teus filhos. Coitada da esposa. A bichinha trabalha o ano todo. Tu não leva essa mulher num restaurante nenhuma vez no ano. Ah, pastor, é porque não sobra dinheiro, irmão. Vai juntando. Quando tu tiver assim uns quinhentão, é só o que tu tem, não tem problema. Tu fala assim para ela, ela vai entender. A minha pelo menos entende. Meu amor, eu tenho R$500 aqui. Eu acho que dá pra gente comer num restaurante chique. Pedir um prato delicioso assim. Tu merece, mulher. Tu trabalha o ano todo. Tu faz tudo. Tu lava minhas roupas. Tu cuida dos nossos filhos. Vamos só nós dois para um restaurante, porque a noite vai ser uma criança. Você vai comer uma comida boa, você vai beber. Agora não passa de R$500, senão a gente tem que lavar prato. Ela vai com todo o carinho do mundo. Tu vai satisfazer a tua esposa. Isso é crescimento, querido. E Deus se agrada destas coisas. Então cuida dos teus filhos, para que o teu filho não cresça e se desvie da igreja. Quando você vai pregar em um presídio, quem está lá está Pedro. Pedro, você é filho de quem? Eu sou filho de pastor. Só que o meu pai amava tanto a igreja e não tinha tempo para brincar comigo. Aqui eu estou num presídio. Quem é você? Ah, o meu nome é José. Eu fui criado na igreja, mas agora eu estou aqui na Papuda. Por que você está na Papuda, José? É porque minha mãe era tão mulher de circo de oração, meu pai era tão homem de igreja, mas não tinha tempo em família, não explicava para nós a realidade deste mundo cruel, e o mundo me tragou, o mundo me sucumbiu, e eu estou na cadeia. E se você não cuidar, um dia é você que vai chorar, um dia é você que vai sofrer, um dia é você que vai no presídio visitar. Então investe na tua família hoje, porque isso é crescer. Isso é crescer. Um dia um pastor disse para mim, ele disse assim, filho, se tu tiver assim uns 50 contos, já não dá para fazer nada mesmo. Pega teus meninos aqui, ó, procura uma sorveteria onde tem picolé, sorvete, senta na mesa, nem que seja um picolé, um sorvete, faça isso com seus filhos. Eu vi um pastor dizendo esses dias, eu achei isso super interessante. Eu acabei de dizer isso, mas eu não estou dizendo que você deve negligenciar com seus filhos as responsabilidades espirituais. Mas eu achei interessante a frase do pastor. Ele disse o seguinte: nós queremos que os nossos filhos subam para o nosso nível espiritual, mas nós não queremos descer para buscar os nossos filhos lá embaixo. Desça para o nível do seu filho, porque um dia o seu filho vai subir para o seu nível. Você não é melhor do que Jesus, irmão. Que é Deus. 12 aninhos, mas é Deus. E em tudo lhes era sujeito. Responsabilidade familiar. Se você negligencia sua família, sua vida vive atrofiada.
Se você negligencia a sua família, você não cresce. Que adianta você ganhar dinheiro, se tornar um homem bem-sucedido, virar um pastor, um pregador, mas os teus filhos irem para o inferno, tua esposa vir para a igreja com cara de quem chupou limão antes do culto, porque não tem um marido bom em casa. E nós estamos dando poções e mais poções de religiosidade, poções e mais poções de religiosidade, e não estamos crescendo, estamos atrofiando. Tem gente que é grande no púlpito, mas é um anão em casa. Gigantão na igreja, mas é nanico diante da família. Cresça diante dos homens e diante de Deus. Eu já estou encerrando, mas deixa eu só dar só mais um exemplo bíblico. Tem um texto da Bíblia em Gênesis capítulo 5 que me chama muita atenção, é sobre a história de Enoque. Sabe quantos versículos lá em Gênesis 5 retrata a história de Enoque? 2. E sua relação com Deus. E é muito simples. E andou Enoque com Deus, e gerou filhos e filhas. E andou Enoque com Deus, e não se o viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Com isso eu observo algumas coisas. Se a Bíblia diz que ele gerou filhos e filhas, isso implica assim dizer que ele era pai. Ora, se ele era pai, ele era casado. Se ele era casado, ele também era provedor do lar. Quem ralava para trazer comida para casa era Enoque. Mas pera lá, então o camarada era casado, o camarada era pai, o camarada trabalhava para sustentar a família, mas ainda assim a Bíblia diz, e andou Enoque com Deus. É uma lição muito simples, mas você precisa aprender. Isso aqui é crescer diante dos homens, isso aqui é crescer diante de Deus. Sabe o que significa isso? É que Enoque, sua família, não foi empecilho para ele ser um homem de Deus. Eu sou pai, exerça a paternidade com Deus. Eu sou marido, exerça o santo matrimônio com Deus. Eu sou provedor do lar, vá trabalhar com Deus, volte do trabalho com Deus, tenha uma vida com Deus, seus filhos te verão melhor, sua esposa te verá melhor, a sociedade te verá melhor. Isto é crescer diante dos homens, isto é crescer diante de Deus. Eu encerro. Mas como isso é possível? Todas essas características ligadas aqui a Jesus, eu não dou conta, porque eu sou pecador. Jesus não tinha pecado, por isso que ele era assim. Volte os seus olhos para o verso 52. Olha o que está escrito. E crescia Jesus em sabedoria e estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Destaque na sua Bíblia a palavra graça. Sabe o que significa graça? Favor imerecido. Favor de Deus. Então, recapitulando, irmão Gabriel, como é que eu vou crescer diante de Deus e diante dos homens? Se eu sou um miserável pecador, você vai crescer na graça. Irmão Gabriel, como é que eu vou ser um bom marido se o pecado habita em mim e às vezes tenta me derrubar? Tu serás um bom marido, porque a graça de Deus vai operar na tua vida. Como é que eu vou ser um bom obreiro, eleitor assíduo das Escrituras, se eu sou um miserável pecador? A graça de Deus vai te capacitar, vai te dar força para que você seja um homem de Deus.
Tudo é pela graça, tudo é pela graça, não é mérito seu, não é mérito meu. Se você é um bom homem, não é porque você é bom, porque na verdade tu é um pecador, mas a graça de Deus te cobre, a graça de Deus te envolve, a graça de Deus te esconde. Você tem sido uma pessoa boa, você tem sido um marido amável, você tem sido um pai respeitável, é porque a graça do Eterno. Oh, glória ao nome de Jesus. Ei, Maia, Ceia, Baia, Xúria. É porque a graça de Deus opera em nós. Opera em nós. Opera em nós. Eu preciso liberar esta palavra sobre a tua vida. Você vai sair daqui com uma porção de graça para crescer diante dos homens e para crescer diante de Deus. Já que os varões estão levantando a mão, eu quero que toda a igreja levante a mão e receba esta palavra. Você vai crescer em graça diante de Deus e você vai crescer com graça diante dos homens. A graça de Deus te fará crescer. A graça de Deus te fará avançar. A graça de Deus te fará ir além. De pé, por gentileza.